Bom, então vamos resolver essa questão aqui, que vai falar para fazer um aplicativo de sorteio, onde a gente tem que colocar um intervalo do sorteio e sortear. Então, ele deve abrir uma nova tela com o resultado do número sorteado. Tá? E aí a gente tem duas imagens para a gente colocar no aplicativo. Essa imagem aqui e a imagem da bola também que vai ser utilizada, tá? Como image view no aplicativo. Então, para fazer isso, para a gente conseguir, a gente vai abrir aqui já um projeto no Android Studio. Eu já criei aqui algumas classes, quer dizer, um projeto, né, que já tem a main activity. E já adicionei também a imagem da bola e do logo do aplicativo para a gente adicionar no topo aqui. Tá? E, por enquanto, nossa main activity, o XML está vazio, não tem nada. Eu vou colocando já os componentes aqui. Tá? Então, eu tenho que adicionar um image view. Já vou associar com o logo. Tá? O logo eu vou posicionar ele conectado aqui na parte superior. E vou ligar ele nas laterais aqui. Pronto. Aqui a largura, eu vou, apesar de não mudar nada, né, eu vou deixar match constant para ele poder grudar nas laterais aqui. E a altura, eu vou colocar aqui também, já está certo, né? Então ele já está conectado na parte superior. Ele tem esse espacinho aqui, se eu quiser, poderia até jogar um pouco mais para cima, cortar um pouco essa imagem aqui, mas eu vou deixar assim por enquanto. Tá? E a primeira tela, a gente tem que adicionar os dois itens aí para colocar os valores, né? E o botão sortear. E temos que ter um texto aqui, limite superior, limite inferior na parte de cima dos campos de texto. Tá? Então, eu vou adicionar aqui primeiro dois text view, um text view aqui, outro text view aqui. Tá? Esse text view eu vou colocar o texto aqui, limite superior. E aqui eu vou já colocar também o limite inferior. Tá? Posso alinhar, fazer o alinhamento deles também já aqui, ó, utilizando a parte superior dele vai ficar alinhada com a imagem. Igualmente aqui, tá? Eu posso utilizar uma linha guia para facilitar também a personalização aqui do alinhamento. Eu posso colocar uma linha guia vertical aqui. Bom, e a primeira coisa que eu vou fazer aqui é já alterar o estilo da linha guia para clicando aqui duas vezes, mudou para porcentagem. Então eu vou arrastar para os 50%, tá? Então essa linha guia vai ficar exatamente no meio da tela. Deixa eu só minimizar aqui para ficar mais espaço. Aqui eu vou então alinhar isso aqui com o centro e vou colocar isso aqui com a lateral. Então ele vai centralizar os dois, a lateral com o centro. Ele vai ficar exatamente no centro dessa parte esquerda aqui. Fazendo a mesma coisa com esse, ele também vai ficar centralizado com a parte direita da tela. E aí agora eu vou adicionar um campo de texto para escrever o número, né? Então eu posso selecionar aqui, olha, um plain text, tá? Ou um number já, porque já vai me dar um campo de número. Tá? Se quiser colocar um text também não tem problema. Vou deixar ele alinhado aqui. Vou alinhar ele as laterais com a linha guia também. Vou colocar uma margem só para não ficar muito colado. Deixar aqui, olha, para colocar tamanho menor, tá? Então ele já organizou para mim aqui. Não precisava nem colocar margem agora, então eu posso deixar a margem 0. Deixa assim, eu coloquei o valor aqui nesse campo para definir o tamanho, né, da quantidade de valores que eu quero ali. E vou fazer a mesma coisa para esse lado aqui. Tá? Eu vou conectar ele aqui e vou deixar o tamanho 5 e vou conectar o lado aqui.
Pronto, centralizou também e vou alinhar a parte superior colado aqui nesse campo. Beleza, então os botões já fizemos, os botões não, os campos de texto, né? Agora vamos para o botão de sortear. Então o botão de sortear eu posso alinhar ele com a parte inferior desse componente, posso dar um espaço maiorzinho aqui, né? E centralizar ele com a tela. Então eu centralizo ele com um lado, centralizo para o outro. Tá? Então ficou assim, tá? O botão eu posso renomear ele para sortear. Lembrando que eu estou colocando o texto direto aqui, mas é interessante utilizar o strings.xml para definir os textos, tá? Tanto aqui desse campo. Tá? Aqui ele está dando um aviso, ó, de fixa, porque ele está dizendo que a altura ela tem que ser 48. Se eu colocar fixa aqui, ele já corrige para a gente. Ó. Então ele já altera a altura ali, a altura dele para 48, né? Então vou fazer a mesma coisa para esse aqui. Nesse aqui no caso está falando para colocar o texto, né? Aqui ele estava falando para fixar o tamanho. Então fixo e number, beleza, deixa assim. E nessa parte onde está dando esse errinho aqui, ó, now speakable text present, põe ignore, né, para não dar problema, só porque está falando de texto para a gente habilitar a fala, né, por voz aqui para escrever o texto. Mas a gente não quer isso nesse momento, então vamos deixar assim. E ele já configurou a tela de sortear, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer agora é só renomear os campos aqui, né, para a gente poder acessar eles depois lá na nossa main activity. Então aqui eu vou chamar de edit text limite inferior, tá? Pode ser qualquer nome, mas eu estou colocando um nome bem intuitivo aqui para a gente saber o que se trata. Aqui eu vou chamar de edit text limite superior. Então esses dois campos aqui a gente vai utilizar lá no código Java, por isso que a gente tem que definir o ID corretamente aqui. Tá? E aí nós vamos definir também o ID para o botão salvar. Então vou definir aqui, ó, BT, salvar não, sortear, né? Sortear. E aí eu refatório, ele consegue mudar para mim os IDs aqui. Agora, feito isso, né, eu já consigo ir na minha main e utilizar esses campos aqui, fazer meu código funcionar. Mas antes de fazer isso, eu já vou fazer a segunda tela. A segunda tela, ela traz para a gente aqui a questão de mostrar o resultado. Então ela tem que ter uma bola aqui que vai estar trazendo o resultado do sorteio para a gente, simulando uma bola, né? Então a gente tem a imagem dessa bola aqui lá no nosso Drawable e aí a gente vai criar uma nova activity para gerar essa nova tela. Tá? Então para isso eu vou vir aqui no meu projeto, New Activity, vou criar uma activity vazia, empty, né? Empty Activity, e vou colocar aqui do jeito que está lá, né? Resultado Activity. Repare que ele já criou o nome também do nosso layout aqui, vai colocar no mesmo pacote, dou um finish aqui para ele criar o projeto, eu adiciono, tá? Então ele já criou para mim a minha classe do resultado Activity também para poder manipular e já criou o layout nessa Activity também. Tá? Da mesma forma eu vou replicar aqui o logo para ficar do mesmo jeito, né, no mesmo formato, eu vou alinhar ele do lado, deixa eu colocar aqui, eu vou alinhar o lado direito com direito, o lado esquerdo com esquerdo e vou a parte superior com a parte superior aqui. Pronto. Tá? Poderia também deixar aqui, mudar aqui para netconst, mas não vai fazer diferença, tá? Então deixa assim. E agora eu vou colocar mais um image view para utilizar aqui a nossa imagem da bola, que terá um número na parte interna dela, né? Então eu vou alinhar ela centralizada, vou colocar aqui em cima, posso dar uma distância maior aqui, tá? Ou, ao invés de dar distância aqui, eu posso centralizar ela no meio da tela. Pronto, ela ficou exatamente entre a imagem e aqui. E aí eu coloco um texto em cima dela para simular
o número que está escrito na bola. Então eu vou utilizar aqui, olha, text view ou texto, né, resultado. Posso até mudar aqui o ID, para a gente poder usar na main depois. Na verdade esse aqui é o texto, né? Vou colocar uma interrogação por enquanto, que não sabemos o resultado, né? E aqui eu vou escrever o ID. Texto, resultado. Tá? Onde que está aqui o text, que não mudou? Acabei de fazer uma coisa errada. Eu alterei o ID aqui do constraint, né? Não é isso que eu quero. Quero alterar o ID do meu text view. Pronto, texto resultado, refatoro, agora sim. E aqui eu coloco, eu deixo o 0 só para a gente ter um número ali. Vou alterar o size dele, né, o text size, vou colocar um valor maior. Deixa eu ver se 34 fica bom. Pode até ser um número bem maior, né? Vou colocar aqui 60, 70. Se eu quiser deixar ele negrito também, eu posso deixar. Eu vou alinhar a parte superior e inferior para ele ficar centralizado na bola e fazer a mesma coisa aqui e aqui. Tá? Então ele vai ficar exatamente centralizado na bola, independente da posição que a bola esteja na tela. E aqui eu posso até colocar um valor maior, né, para ficar mais interessante, para ficar um número como se tivesse escrito na bola mesmo. Poderia deixar ele o estilo do texto, né, também. Tem aqui, olha, as opções. Eu poderia selecionar uma opção aqui para o estilo, né? Eles têm aqui uma padrão. Tá? Deixa eu voltar aqui, ó. Se eu quero deixar ele negrito, né, e itálico, né? Itálico não vai combinar muito, né? Vou deixar em negrito apenas, tá? Então ficou aí a bola.